Boa noite aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui na live que eu estou realizando aqui no meu Instagram, tá? Hoje essa live vai ser bem surpreendente, né? Sobre a situação a qual eu acabei descobrindo sobre os OVNIs, né? Porque na verdade, quando eu fui para fazer a live, eu fiquei surpreso porque nunca na minha vida eu pensei que isso daí eu iria acabar descobrindo, acabar vendo, né? Realmente, de fato, sobre essa situação, né? Porque eu sempre ouvia falar, tá entendendo? E eu pensava que não era algo sério. E eu não vou mentir para vocês. Eu acabei, tipo assim, a minha forma de pensar sobre os OVNIs, alienígenas e tal, eu pensava que realmente se tratava de aliens, de ETs, tá entendendo? Desses seres fora do planeta, porque você pensa assim, cara, se tem vida aqui na Terra deve ter outros planetas, não é verdade? E acabar descobrindo, né, que simplesmente tem coisa do governo aí, tá? Primeiramente de tudo, antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? E que vai começar agora o quadro Segundo o Tarô de Investigação, que será o tema de OVNIs, tá bom? Vai começar agora. Então vamos lá. Existem muitas teorias de que os ETs são isso, são aqueles e tal. E uma delas, principal, é que teve uma delas que já falou que isso seria coisa do governo. E inclusive eu até pesquisei depois sobre isso e estava lá, falando algumas teorias falando de que isso seria obra do governo. E realmente, como o povo fala nas teorias, que isso aí é uma teoria sobre os senhores do mundo. Tá? Porém, eu não sei o propósito do porquê que os OVNIs, tipo assim, os senhores do mundo estão usando esses OVNIs, tá? Eu não sei de que fato se trata sobre isso, tá entendendo? Então, assim, isso é algo bem surpreso, né, e bastante importante que nós deveríamos saber, né, sobre isso daí, né? Quem sabe tem algo de importante aí, muito mais importante do que a gente imagina, não é verdade? Então, eu, Logan Júnior, vou usar o meu tarô para a gente acabar desvendando esses mistérios, fazendo perguntas sobre isso daí, através do tarô, né? E vamos ver o que o tarô tem para nos responder sobre isso daí, né? Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver. Primeira pergunta, vamos ver aqui. Vamos perguntar, saber. Eu vou perguntar. Da onde são esses OVNIs que estão aparecendo ultimamente pelo planeta, né? Vamos ver de fato da onde são, né? Vamos ver isso daí, né? Vamos ver agora. Da onde são esses OVNIs que estão aparecendo ultimamente pelo mundo? E só desculpa aí um pouco, eu tô resfriado. Tá. Mas vamos lá. Primeira carta.
7 de ouros. Segunda carta, Rainha de espadas. Terceira carta, Pajem de ouros. Carta de bloqueio, 5 de espadas. Motivação, o louco. E o conselho geral dessa pergunta, né? O eremita. Pois é, de onde são esses OVNIs, né? Pela carta, 7 de ouros, Rainha de espadas e Pajem de ouros, tá? Eu vejo aqui que se trata de negociadores, tá? Olha aqui pela carta aqui, ó, a negociação. Esses OVNIs, pelo que eu estou vendo aqui, se trata de algo que não vejo-se tanto assim, mas a gente vai descobrir na próxima pergunta, tá? Mas a fundo que nessa aqui eu não estou vendo tanto. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, realmente de fato, isso aí é coisa que os próprios governos, pessoas da autoelite estão investindo, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, junto com a Rainha de Espadas e Pajem de Ouros, esses OVNIs se trata de, como é que se fala? De seres que estão querendo, tipo assim, de pessoas que estão querendo fazer uns investimentos na área de material, tá? Como por exemplo, assim, é porque nós que somos mais simples aquilo, a gente tem os pensamentos mais comuns, né? Já esse pessoal que tem muito dinheiro, isso, aquilo e tal, eles simplesmente querem gastar seu dinheiro de uma forma diferente, criar coisas, isso e aquilo e tal, né? Então, para eles, eles querem fazer uma nova, como é que se fala? Uma nova humanidade, tá entendendo? Eles estão querendo investir em peso nisso daí. Estão fazendo. Aí o que acontece? Eles criam esse OVNIs, raptam as pessoas, tá entendendo? Raptam as pessoas, isso aqui, faz essas coisas aí com as pessoas, tá entendendo? E fazem estudos, entendeu? Eles fazem estudos para assim saber que aquilo lá que
eles estão querendo, tipo assim, uma arma biológica, coisas novas, tá entendendo? Que eles querem criar, possa ver se vai dar certo ou não. Mas aí eles precisam de cobaias, tá entendendo? Aí eu lhe pergunto, tu vai querer ser a cobaia para esse tipo de experimentos? Não vai, sabe? E por que não vai? É porque tem medo, coisa desse tipo e tal, se o governo falasse para você. E ainda mais, se eles pegassem assim, que nem botassem alguém no carro, tipo assim, botassem um carro aqui e tal, com o pessoal, sequestrassem uma pessoa, coisa desse tipo, para fazer esses experimentos. Isso daí, uma hora eles iam acabar sendo descobertos. Enquanto é descoberto, porque existem brechas, coisas desse tipo. Então, já com essas naves, eles não seriam tão descobertos, porque, beleza, o que foi que aconteceu com você? A pessoa fala, não, eu tava ali em casa, eu fui abduzido ali, parei dentro de uma nave, isso, aquilo, e aí eu não dormi mais, aconteceu isso comigo, não sei o que, minha pele ficou assim queimada, isso, aquilo, não sei o que, e tal. Como é que o governo vai atrás de um camarada desse? Tá entendendo agora? É isso daí, é o que eu vejo como bloqueio deles fazerem sem os OVNIs, tá entendendo? Aqui, ó. É usar as pessoas como cobaia, tá vendo? Ó? 5 de espadas aqui, ó. Pessoal ali e eles em pé, tá entendendo? E a humanidade aqui, se rastejando e tal, sem saber o que fazer, entendeu? Por conta disso, que a carta 5 de espadas revela que isso aí acaba sendo um bloqueio deles conseguirem fazer esses experimentos, tá? E outra, então eles acabam permanecendo dessa forma, sabe? Eles acabam querendo fazer algo, mas que não dê problemas para eles, porque assim, polícia, esses pessoal assim não conseguem, tá entendendo? Descobrir quem é que tá por trás disso. Ah, viu uma nave espacial ali e tal, beleza, aí foi para onde? Ah, eu não sei, eu não vi. Nossa, tá entendendo agora o que eu tô querendo te dizer? É porque a humanidade, ela não iria aceitar isso assim tão fácil. Então, por conta disso, eles, o pessoal do governo, coisa desse tipo, eles usam essas naves, tá? Deixa eu ver aqui. A motivação aqui, pelo que eu vejo aqui na carta O Louco, isso que eles estão fazendo, a motivação, não é, tipo assim, a motivação, né, deles estarem fazendo isso, de mandar esses ovos, coisas desse tipo, é mais por coisas da cabeça deles. Tipo assim, eles têm fascínio nessas coisas e tal. E aí, eles, tipo assim, eles querem usar o nosso povo, entendeu? E eles têm dinheiro para isso daí. O que eu falo assim, o pessoal do governo, mas eu tô falando esse pessoal do Atelite, tá entendendo? Eu não tô falando de empresários que você é acostumado a ver aqui, não, tá entendendo? VNTV, coisas desse tipo, não. São, assim, num ditado mais popular, seriam os senhores do mundo, tá entendendo? E o que acontece? Eles têm esse fascínio por criar essas coisas assim e querer criar coisas novas, tá entendendo? Que para eles, as coisas que eles querem criar, isso é loucura para a humanidade, entendeu? A gente vê como loucura. Então, devido a essa loucura deles aí, eles acabam fazendo isso, pegando os ovos, criando os ovos, coisas desse tipo, e soltando pelo mundo.
Entendeu? E pela carta aqui, o eremita, eles fazem dessa forma por ter medo de revelar esse segredo. Tá entendendo? Então, tipo assim, eles sabem que se você souber dessas loucuras, as loucuras que eles querem fazer, as coisas que eles querem fazer e tal, a gente vai ver isso como loucura. E então, por conta disso daí, eles não revelam esse segredo, eles têm medo de revelar, sabe? É por conta disso que eles fazem isso, entendeu? Então eles criam essas naves, essas coisas aí para poder fazer isso, tá? Interessante, né, mano, esses negócios aí de OVNI. Eu nunca pensei na minha vida que isso poderia ser obra dos senhores da elite, né? Coisas relacionadas a isso. Vamos ver aqui a outra pergunta. Vamos ver. Perguntar agora. Fazer logo a pergunta principal, né? Vamos lá. O porquê. Qual é o objetivo principal dos OVNIs estar andando pela Terra? Okay. Qual é o objetivo principal dos OVNIs estar voando pela Terra, pelo planeta Terra? Vamos ver aqui. Qual é o objetivo principal deles? Primeira carta é 6 de espadas. Segunda carta, As de ouros. Terceira carta, Rainha de copas. Carta do bloqueio, Rei de paus. Motivação, 7 de espadas. Conselho geral, 10 de paus. O objetivo principal de estar fazendo isso. Pela carta, 6 de espadas, As de ouros e Rainha de copas, é como eu estava falando anteriormente. O objetivo principal deles não é dessas naves estar aparecendo assim,
não é de nos ferirem, não é de tipo assim matar a humanidade, coisa desse tipo. Ele está usando mais isso daí para poder fazer com que a humanidade evolua para tempos melhores. Ou seja, me faz lembrar, é tanto que agora veio logo a imagem assim bem rapidinho. Eles estão querendo trazer para nós, fazer com que nós evolua para a área da tecnologia muito avançada, entendeu? É um grau de elevação muito alto da tecnologia. Porém, para eles poderem conseguir chegar nesse grau, eles precisam fazer os testes, precisam fazer os experimentos, entendeu? E então, eles querem usar diversas coisas diferentes. Então, por conta disso daí, eles acabam atacando dessa maneira, entendeu? Eles acabam fazendo isso daí e tal, que é para poder fazer com que a humanidade evolua, tá entendendo? E eles consigam também evoluir com o trabalho deles, ganhar o seu dinheiro, tá entendendo? Por essa recompensa valiosa, né? Por conseguir fazer essa mudança tão grande assim na humanidade, tá entendendo? Porque eles veem a humanidade muito assim, que eles estão vendo que a humanidade está meio que parada, entendeu? Então eles usam esses OVNIs, que é para fazer isso, que a humanidade, tipo assim, desperte o interesse para achar legal isso e aquilo, para assim eles poderem fazer com que a humanidade concorde com as loucuras deles, entendeu? É isso daí, tá? Pelo que eu vejo aqui, na carta Rei de Paus, que é a carta do bloqueio, essa carta aqui fala sobre uma liderança muito importante que está impedindo deles conseguirem fazer o que eles querem, sabe? Tipo, tem uma figura poderosa que eu vejo aqui pelo Rei de Paus, que ele tá tipo empatando eles, sabe? Tipo assim, não, mas não é pra vocês ficarem fazendo isso daí não, entendeu? Não, se vocês quiserem fazer tal coisa assim, a gente até deixa, mas isso aí não dá. Isso é aquilo, e não sei o que, tá entendendo? Ele tá impondo limites. Então, quando há um desacordo entre eles, coisas desse tipo, aí eles começam a surgir mais OVNIs, coisas desse tipo, tá entendendo? Então a motivação disso, pela carta 7 de espadas, não diga esse esquema de roubar ou coisa desse tipo não, mas a motivação deles disso daí é para fazer, digamos assim, com esses planos deles certo, tá? Mas que eles precisam fazer esses planos assim, que pra gente seria errado, sabe? Eles usam, tipo assim, eles querem fazer, entendeu? Não importa, eles querem ir lá realizar esse objetivo. Mesmo que pra gente isso é fora do comum, né? Fora do contexto da qual a gente vive. Entendeu? Então a gente não é de acordo disso. Então, o que motiva nele é esse segredo do que eles querem realizar. Tá entendendo? Essa população aí que eles querem realizar.
com essas aparições, né? Como ele estava falando, ele querendo fazer experimentos, coisas desse tipo assim, para poder conseguir realizar planos na vida e dar um grau de evolução maior para a humanidade, entendeu? Eles querem que a humanidade futuramente seja uma humanidade bem mais evoluída do que a de hoje, tá bom? Então a motivação é isso, eles acham que fazendo isso daí, eles vão fazer muito mais coisas, a humanidade vai acabar mudando, entendeu? E vai acabar evoluindo. Ou seja, eles impõem o medo, apresentam a solução, tá entendendo? E põem em prática, para assim eles conseguir fazer com que a humanidade evolua, entendeu? Faz sentido total com a carta conselho dessa pergunta, que é o 10 de paus, né? Referente ao objetivo, né, que eles estão querendo fazer sobre isso daí. É que eles estão vendo que a humanidade está pesando para eles. A humanidade está crescendo muito. Está crescendo muito. E por conta disso daí, eles estão vendo que o pessoal da humanidade está querendo seguir caminhos diferentes, coisas desse tipo. E fazendo assim, o pessoal, né, aquele gado, né, o rebanho, não seguir o pastor de suas ovelhas, entendeu? Aí o que acontece? Eles querem que a humanidade muda, tá entendendo? Se torne algo mais produtivo, sabe? E aí eles usam dessa forma para a gente poder evoluir, porque a humanidade, para eles veem a gente como um fardo pesado, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês por estar aqui na live. Para você que está assistindo aí no meu canal do YouTube, muito obrigado, tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar aí com os amigos, tá bom? E em breve vai ter mais live, viu? Amanhã eu vou ver qual o tema vai ser para amanhã, hein? Tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês e uma boa noite.